A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Jusley, da Igreja de Deus Conjunto Primavera, em Goiânia, e nós estamos estudando o credo da Igreja de Deus. E hoje nós veremos o credo, ou artigo de número 13, que é um artigo bastante interessante, e eu creio que vai ser de grande importância para a sua vida. Conforme nós temos dito, nós estamos dentro da nossa declaração de fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, e nós vamos para o artigo de número 13. Ele diz assim, que nós cremos na pré-milenar segunda vinda de Cristo, primeiro para ressuscitar os justos mortos, e arrebatar os santos vivos para eles nos ares, segundo, para reinar na terra por 1000 anos. Então, quando nós dizemos que nós cremos na pré-milenar segunda vinda de Cristo, nós estamos dizendo que nós, da Igreja de Deus, somos pré-milenistas. Ou seja, nós acreditamos, conforme o artigo mesmo diz, que nós seremos arrebatados, aqueles que estiverem vivos, e os mortos também encontraremos com Cristo nos ares, será o rapto da igreja, ou seja, nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, na continuação desse artigo, diz, segundo, para reinar na terra por 1000 anos. Como nós temos feito, nós primeiramente, inicialmente, nós falamos um comentário, comentamos, e dentro do comentário nós trabalhamos as principais palavras. Segundo, nós trazemos uma explicação para o artigo. E, por último, nós trazemos uma base bíblica para o artigo no qual nós estamos estudando. Então, vamos ver o comentário para esse artigo? Bom, nós cremos na pré-milenar, ou pré-milenial. Esse termo pré-milenial, como termo teológico, e eu diria mais ainda escatológico e doutrinário, a palavra milênio se refere ao reino de Cristo aqui na Terra, por um período de 1000 anos. E nós, como Igreja de Deus, nós cremos que esse período será literal. Então, durante esse período de 1000 anos, Cristo será o rei soberano, terrenal, sobre crentes e também sobre os não crentes. Então, as pessoas que estiverem aqui, depois que a igreja já tiver subido, né, quando os santos vivos e os santos mortos forem arrebatados por Cristo, né, aqui está previsto um período de milênio, ou seja, depois daquele período de 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz aparente, e depois 3 anos e meio de grande perseguição da besta, do falso profeta, contra a igreja, contra o Israel de Deus, nós teremos 1000 anos aqui na Terra, e esse reino será regido por Cristo. Então, esse reino agora será tanto para crentes e não crentes. Glória a Deus. Também será por natureza e glória o rei e soberano celestial, o Filho do homem, Cristo Jesus. Então, o que vem antes, que é já que nós estamos falando de pré-milenial, disto é derivado da palavra pré-milenial, designando o retorno de Cristo ao seu reinado. Então, ele regressará antes que se estabeleça seu reinado, e a sua vinda estabelecerá o reino. Segunda vinda, que cremos na pré-milenar segunda vinda. Então, a primeira vinda de Cristo, ele foi um advento e um evento, um desenvolvimento que cobriu aproximadamente 33 anos. Então, sua segunda vinda será ou é um advento que cobrirá o período de tempo desde o rapto da igreja, conforme eu falei inicialmente, até a consumação do seu reino. Então, logo após o milênio, né, aí Satanás será solto, porque nesse período ele vai estar preso.
Então, ele será solto e ele vai tentar reunir as nações para guerrear novamente contra o povo de Deus, contra o Israel de Deus, né? Mas ele será novamente derrotado e aí ele será lançado no inferno, não só o falso profeta, mas a besta, Satanás e os seus anjos, e todos aqueles que desobedeceram a Deus serão lançados no inferno, e depois tudo isso, o inferno, besta e todos os que estiverem ali serão lançados no lago de fogo. Então, a segunda vinda de Cristo é o segundo advento e é o evento do retorno de Cristo, na glória de conquista e na vitória da ressurreição dos crentes. Sua segunda vinda é um retorno literal, nós cremos assim, um retorno literal, corporal à terra, tal como foi na sua primeira vinda, em que Cristo esteve aqui conosco. Ressurreição dos justos mortos. Então, a ressurreição dos crentes é o levantamento de seus corpos, ou seja, eles serão levantados ou ressuscitados dos seus corpos de maneira física e literal, serão levantados em glória, incorruptível e imortal, receberão um corpo glorificado. Os justos mortos aqui é a referência àqueles crentes que morreram em fé antes do retorno de Cristo. E isso inclui tanto os santos do Antigo Testamento como aos do Novo Testamento e a nossa geração agora e as gerações posteriores. Então, eles são os mortos em Cristo, porque morreram em sua fé em Cristo e esperam a ressurreição do corpo. E nós temos, além dos justos mortos, nós temos os santos vivos. Então, os santos vivos são aqueles que creem em Cristo e não morreram até o momento do retorno de Cristo. Ou seja, estarão vivos aqui quando Cristo for fazer o rapto da igreja aqui, eles também encontrarão com os mortos-vivos, os santos vivos subirão e encontrarão com Cristo e também, meus irmãos, receberão com um corpo imortal. Eles permaneceram vivendo em seus corpos mortais até que a vinda de Cristo mude seus corpos em imortais, ou seja, receberão um corpo glorificado. Outra palavra-chave ou frase-chave aqui para reinar na terra. O reino de Cristo será um governo ou reinado literal estabelecido através de todo mundo. Então, eu estou dizendo para vocês que o milênio, ou seja, 1000 anos que Cristo vai estar aqui, será literal. Então, Jesus aqui estabelecerá a justiça sobre a terra e reinará por sua presença física no mundo. E 1000 anos é o reinado terrenal de Cristo e terá um propósito específico na ordem de Deus, portanto, se limita a uma duração específica de 1000 anos. Eu creio que isso será literal. Então, tomamos a referência bíblica 2000 anos, de 1000 anos como literal. Disto, a palavra milênio. Vamos à explicação para esse artigo de número 3, que diz: cremos na pré-milenar segunda vinda de Jesus, primeiro, para ressuscitar aos justos mortos e arrebatar aos santos vivos para ele nos ares, segundo, para reinar na terra por 1000 anos. Então, Cristo regressará em seu corpo físico e glorioso, seu corpo glorificado, aquele que foi assuntado até o céu. Ele transformará aqueles que creem nele para a salvação em glória eterna. Então, aqueles que estiverem mortos em Cristo serão levantados dos mortos e seus corpos físicos já feitos gloriosos, incorruptíveis e imortais. Então, aqueles que estiverem vivos no tempo da volta de Cristo, serão transformados de sua natureza corruptível e imortal em um corpo glorificado, incorruptível e imortal. Mortal e imortal, porque a morte já não terá poder sobre aqueles que estarão em Cristo Jesus.
E aqueles que estiverem vivos no retorno de Cristo experimentarão a mesma transformação daqueles que estão mortos em Cristo no tempo do seu regresso, no tempo da volta de Cristo. Então, essa transformação dos crentes na semelhança de Cristo, ela é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela é alcançada pelo retorno de Cristo. Se regresso, ou seja, a segunda vinda, ela deve preceder ao estabelecimento do reino de Cristo sobre a terra, ou seja, ela vem antes do estabelecimento do reino de Cristo sobre a terra. Então, uma vez que Cristo tenha levado a cabo a primeira ressurreição, estabelecerá seu trono na terra. Desde esse trono, reinará sobre todas as nações e sobre todos os habitantes que estarão na época em que Cristo retornar ou voltar. Vamos lá, base bíblica para o artigo de número 13. Eu estou dizendo que o artigo de número 13, nós cremos na pré-milenar segunda vinda de Jesus, primeiro para ressuscitar os justos mortos e arrebatar os santos vivos para ele, nos ares. Segundo, para reinar na terra por 1000 anos. Base bíblica. Mateus 24, 27. Mateus 24, 27. Que diz, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Tem um corinho, possivelmente o pastor Leonardo deve conhecer, mas diz assim, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aí, celebrando o versículo, Mateus 24, 27, basta você cantar a música aí que você consegue decorar esse texto sobre o artigo de número 13. Nós temos ainda também João 14, versículo 3. Se você começar no 14, 1, você vai lembrar o 3, porque Jesus Cristo disse assim no 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Segundo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou-lhes preparar um lugar, 14:3, e virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Então, João 14:3, Mateus 24, 27, lembra do corinho? João 14:3, lembra do não se turbe o vosso coração, e você continua decorando aí esse versículo, que você vai conseguir responder a base bíblica do artigo de número 13. E um outro texto que nós podemos utilizar, já de um pouquinho mais difícil, até para a gente decorar mais, é um texto de Filipenses 3, 20, 21, que disse que, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si mesmo todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, nós temos esses 3 versículos que tratam aí sobre o artigo de número 13. Quem vos falou foi o pastor Jusley, também professor no seminário, e embaixo aí tem a minha página no YouTube, e eu gostaria que você pudesse se inscrever e me ajudar a divulgar esse material. Nós temos vários materiais aí, várias aulas, nós temos a cartas aos romanos, nós temos aulas de homilética, e você vai gostar muito. Nós temos também algumas aulas de grego, mas temos também vários sermões e também alguns estudos temáticos. Só para você ter uma ideia, lá dentro desse material eu tenho lá um estudo temático que fala assim, o marido cristão pode bater na sua esposa? Então vai lá, confira. Ou a biografia do apóstolo Paulo, já tem mais de 5.000 visualizações. Então, assim, são estudos, ou outro ainda, o estudo
né? Porque algumas pessoas morrem tão cedo, né? Tem alguma coisa, alguns questionamentos que vêm à nossa mente. Me ajude a divulgar esse material, se inscreva lá no meu canal e você vai estar me ajudando bastante, tá? E, se possível, passe aos seus liderados para que a gente possa alcançar o número de 1.000 inscritos aqui no YouTube e a gente poder fazer as nossas transmissões. Fique com Deus, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.